Teoria do crime em 10 minutos. Todo mundo sabe que a teoria do crime é o ponto mais importante, é o tema mais difícil e mais cobrado em provas em todo o direito penal. Verdadeiramente, teoria do crime é o coração do direito penal. Mas será que é possível aprender esse tão importante, tão polêmico, tão complexo tema em apenas 10 minutos? O tempo está passando. Você me desafiou e eu vou te mostrar que é possível compreender a teoria do crime em apenas 10 minutos, resolver questões da sua prova da OAB, que são as mais cobradas e consideradas as mais difíceis, apenas com esse vídeo, em 10 minutos, e o tempo começa a correr agora. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues, professor de Direito Penal aqui do Estratégia OAB, e vamos trabalhar hoje com um dos temas mais importantes do Direito Penal, a teoria do crime em apenas 10 minutos. Antes disso, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer aprender Direito Penal de forma descomplicada, rápida e objetiva, curte aqui o vídeo, segue o canal do Estratégia OAB aqui no YouTube, coloca ali aquele sininho e siga a gente nas nossas redes sociais. Muito bem, pessoal, a teoria do crime em apenas 10 minutos. Seria isso uma missão impossível? Seria isso um desafio mortal? Não! Vamos resolver o problema rapidamente e você nunca mais vai ter dificuldade em compreender a famosa teoria do crime. Partindo da seguinte ideia, o crime é formado por 3 elementos integrantes, cumulativos e necessários, o fato típico, a ilicitude e a famosa culpabilidade. 3 elementos que se somam. Os 3 são necessários para que você fale em crime, no seu sentido mais puro, o famoso conceito analítico de crime, a conhecida concepção tripartida do delito. Então, uma vez que você entendeu isso, saiba que na falta de qualquer um desses elementos, no momento em que algo faz com que, um dos elementos deixe de existir, não há crime. Obviamente que se um fato é atípico, ele não será crime. Se um fato ele é típico e não é ilícito, ele não é crime. Se um fato é típico, é ilícito, mas não é culpável, e portanto a famosa culpabilidade sendo afastada, também não há crime. Ponto 1. Primeira dica importante, atenção para isto, porque é o primeiro grande erro de todo mundo. Quando você afasta um desses 3 elementos, não há crime. Mas lembre-se, eles são independentes entre si e somados resultam no conceito de crime. Logo, se você afastar a culpabilidade, o fato não é crime, mas ele continua sendo um fato típico e ilícito. A ausência de culpabilidade não torna um fato atípico. A mesma coisa para ilicitude. Se você afastar a ilicitude, não há crime. Mas o fato pode e vai permanecer sendo um fato típico. Embora não seja crime, é um fato típico. A dica é essa. Presta atenção aqui. Quando você exclui um dos elementos do crime, não há crime. Mas afastar um não significa afastar os outros. Muita gente faz confusão com isso e pensa que ao excluir ilicitude, o fato se torna atípico. Isso não é verdade. Que ao se excluir culpabilidade, para dizer então que não tem crime, tem que falar que o fato é atípico. Isso não é verdade. Ok? Tá. Agora, vamos entender cada elemento desse. O fato típico. Fato típico se divide em 2 categorias. A famosa tipicidade formal, que nada mais é do que o artigo da lei. Aquela descrição na lei da conduta. Exemplo, matar alguém, do artigo 121 do Código Penal. Esse é um fato formalmente típico, quando você mata alguém. Entretanto, você tem ainda a análise da chamada tipicidade material. Tipicidade material tem a ver com coisa concreta que você pega, que você vê, que você toca. E, portanto, tem a ver com a lesão do bem jurídico. É preciso que a lesão do bem jurídico seja relevante, significante, para então se somar à tipicidade formal e você ter o fato considerado típico no direito penal. Então, resumo, a tipicidade penal, então vamos colocar assim, TP igual TF, que é a tipicidade formal, é o artigo de lei, mais a TM, que é a tipicidade material, que é a lesão relevante do bem jurídico. É por isso que aquele famoso princípio da insignificância vai gerar a tipicidade do fato, porque não preenche a chamada tipicidade material e sem tipicidade material, o fato é atípico.
Dentro da análise da tipicidade, você tem que prestar atenção para o tipo doloso, ou seja, praticado com dolo, que é aquele onde o agente pratica com intenção, finalidade de gerar um resultado. Temos aquele famoso dolo eventual, que também é um tipo doloso, mas o agente não tem a intenção. Ele apenas tem previsão concreta, portanto, previsão, mas aceitar e assumir os riscos de produzir aquele resultado. Isso também é um crime doloso, é o mesmo tipo formal doloso. E, obviamente, os tipos culposos. Qual é o segredo para tipo culposo? Atenção! Crime culposo é aquele produto de falta de cuidado. Sim, a gente estuda na faculdade. Crime culposo é imprudência, negligência e imperícia. Junta isto tudo, porque você vai ter uma coisa única, que é a falta do cuidado. A culpa é o crime produto de falta de cuidado. São aqueles tipos culposos que aparecem: homicídio culposo, lesão corporal culposa e tantos outros no Código Penal. Uma vez que você preenche a tipicidade do fato, ou seja, preenche a conduta que está na norma, o tipo formal, gera uma lesão relevante do bem jurídico, seja através de dolo ou através de culpa, o fato é típico. O que não quer dizer que ele seja crime, porque para ser crime tem que ser também ilícito, a famosa ilicitude. Ilicitude é sinônimo de relação de contrariedade ao ordenamento jurídico. E aí você vai me perguntar: mas Cristiano, todo fato típico não é também ilícito? A resposta é: depende. A princípio, sim, porque se está na lei, é contrário ao ordenamento jurídico e, portanto, ilícito. Entretanto, aqui a gente pode ter o afastamento da ilicitude, e esse é o segredo, as famosas excludentes de ilicitude. Essas aqui, ó, do artigo 23 do Código Penal: estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. Essas 4 excludentes de ilicitude que estão no artigo 23 autorizam o agente a praticar o fato típico. Então, afastam essa ilicitude, essa relação de contrariedade ao ordenamento, e sem ilicitude o fato permanece sendo típico, mas não há crime. Pensa naquele clássico exemplo de quem mata alguém, olha a faca! E faz isso em legítima defesa. Portanto, o fato é típico porque matou alguém, mas se você está em legítima defesa, autorizado a repelir aquela injusta agressão atual ou iminente, do exemplo do artigo 25 do Código Penal, a conduta de matar alguém deixa de ser ilícita, passa a ser lícita porque foi autorizada pelo ordenamento jurídico e, por isso, não é crime. O fato é típico, deixou de ser ilícito e, portanto, não é crime. E, por fim, a famosa culpabilidade. Culpabilidade que é terceiro elemento do crime. Culpabilidade é sinônimo de reprovação. Então guarda aí, culpabilidade é igual a reprovabilidade do fato. E, obviamente, para que você fale em crime, além de fato típico mais ilícito, tem que ter a culpabilidade. Atenção aqui para mim, vem aqui e presta atenção em mim. Culpabilidade é elemento integrante do conceito de crime, necessária para que você fale em crime e para que então você puna o agente. Ela é necessária para se punir, para se aplicar a pena, porque ela é o juízo de reprovação. Essa culpabilidade, para você entender de uma vez por todas, ela é formada por 3 elementos. 3 elementos necessários, vamos listar. 1, imputabilidade. O cara tem que ser imputável, entender o que está fazendo, compreender o mundo à sua volta e conseguir se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Por isso é que o menor de 18 anos é inimputável, por isso é que o doente mental ou com desenvolvimento incompleto é inimputável, por isso aquele que tem a embriaguez sem escolher, chamada acidental e completa, está fora de si, de forma involuntária, ingerindo álcool ou drogas e comete um fato, é inimputável. Essas são as hipóteses onde a imputabilidade é afastada. Sem imputabilidade, não tem culpabilidade, não tem crime. Segundo elemento da culpabilidade, agora comigo aqui, o potencial conhecimento da ilicitude. Para você ser reprovado, você tem que entender, conhecer, ou pelo menos poder conhecer o caráter ilícito daquilo que você está fazendo. Senão eu não tenho como te reprovar. Por isso, potencial conhecimento da ilicitude é necessário para que você tenha a reprovação e, portanto, preencha a culpabilidade para dizer que houve crime. E agora, atenção, o último elemento necessário para que, somado aos outros 2, você tenha a culpabilidade: a exigibilidade de conduta diversa. Olhem para essa palavra e você vai entender o que esse elemento significa.
Para reprovar, e culpabilidade eu já disse é reprovação, é preciso poder exigir do cara um comportamento diferente, por isso diverso, na situação concreta. Exigibilidade de uma conduta diferente do que um fato típico e ilícito que eventualmente ele tenha praticado. Então, há situações, e são duas no Código Penal. Atenção para o artigo 22 do Código Penal, cai muito na OAB. Duas hipóteses onde não é exigível conduta diferente. A famosa coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Sim, nessas duas hipóteses, é inexigível a conduta diferente. E se é inexigível conduta diferente, o cara não merece reprovação por ter, por exemplo, subtraído bens de uma loja onde ele trabalha. Imagine que ele é o gerente da loja e está com a sua família ameaçada de morte. Ele pratica o fato típico. Esse fato é ilícito, mas a culpabilidade, juízo de reprovação não existe, já que não é possível exigir dele comportamento diferente. É um exemplo clássico de coação moral irresistível. Atenção que isso já foi pergunta da prova da OAB. Legal? Dessa forma, faltando um dos três elementos do conceito de crime, não há crime. Portanto, se o fato é típico e você afastou a ilicitude, não tem crime. Se o fato é típico e ilícito e um desses elementos da culpabilidade não se preencheu, mas não terá culpabilidade e com isso não haverá crime. Se você entendeu isso, aquela missão impossível está resolvida. E agora você pode dizer, olha a faca! E resolver de uma vez por todas questões da sua prova da OAB sobre teoria do crime.